O Centro de Pesquisas Rodoviárias do Grupo CCR apresentam Ensaios de Laboratório de Infraestrutura Rodoviária. Dosagem de misturas asfálticas a quente através de método Marshall. Apresenta-se o procedimento para dosagem de misturas asfálticas a quente para determinar o teor ótimo de ligante asfáltico para uma faixa granulométrica de agregados. Equipamentos necessários. Procedimento do ensaio. Despejar os agregados sobre as bandejas. Secar os agregados na estufa na temperatura entre 105 a 115 graus centígrados. Retirar os agregados da estufa e deixar esfriar a temperatura ambiente. A amostra de agregado deve ser reduzida pelo processo de quarteamento ou equipamento separador. Uma das gavetas contendo agregado será descartada. A outra gaveta deve ser reintroduzida novamente sobre o separador. Reintroduzir no separador a porção da amostra de um dos recipientes, tantas vezes quantas forem necessárias, para reduzir a amostra à quantidade adequada para esse ensaio. Pesar os agregados. Registrar o valor. Com auxílio de uma peneira e com a água corrente, lavar os agregados até a água ficar cristalina. Secar os agregados na estufa.
Escolha o conjunto de peneiras especificadas conforme ao caso pertinente, iniciando com o fundo, seguidos das peneiras de menor abertura de malha para as de maior abertura de malha. Despejar os agregados sobre a peneira superior do conjunto. Realizar o peneiramento com agitador mecânico de peneiras por um período suficiente para que aconteça a completa desagregação dos agregados. Zerar a balança. Retirar a série de peneiras do agitador mecânico. Prosseguir a pesagem das partículas retidas em cada peneira. Com auxílio da escova de aço, facilitar a passagem das partículas que, porventura, ficarem presas na malha da peneira. Registrar o valor. O próximo passo é a determinação da densidade do agregado graúdo, seguindo a norma DNER-ME 081. Zerar a balança. Após a lavagem dos agregados graúdos e com auxílio de um pano, secar a superfície dos agregados. Realizar a pesagem dos agregados. Registrar o valor. Zerar a balança com o cesto de arame imerso na água. Colocar os agregados dentro do cesto. Prosseguir a pesagem imersa na água. Registrar o valor.
Despejar os agregados em uma bandeja e levar na estufa para sua completa secagem. Posteriormente, pesar. Com esses dados, já poderá calcular a densidade do agregado graúdo. O próximo passo é a determinação da densidade do agregado miúdo, seguindo a norma ASTO TO 304/04. Após todo esse processo e com auxílio de uma planilha de Excel, se determina a composição granulométrica da faixa de projeto. Posteriormente, se calcula as porcentagens em peso para cada teor do ligante. Prosseguir a realizar o processo de peneiramento mecânico. Realizar o peneiramento com agitador mecânico de peneiras por um período suficiente para que aconteça a completa desagregação dos agregados. A quantidade mínima de agregados de ser o suficiente para moldar 3 corpos de provas para cada teor de ligante asfáltico. Separar os agregados nas frações especificadas para o traço. Pesar os agregados para um corpo de prova de cada vez, em recipientes separados. Zerar a balança e pesar cada fração de agregado que compõe o traço. Levar os recipientes na estufa, onde permanecerão na temperatura entre 160 a 170 graus centígrados. Para os ligantes convencionais, a temperatura de aquecimento não deve ultrapassar os 177 graus centígrados. Com auxílio de uma concha, homogeneizar o ligante asfáltico. Aquecer o recipiente de mistura. Retirar um recipiente de agregados da estufa e despejar os agregados no recipiente de mistura. Zerar a balança e adicionar o ligante asfáltico na fração especificada no traço. Colocar o recipiente de mistura no misturador mecânico e acioná-lo. Efetuar a mistura de 2 a 3 minutos, até a completa cobertura dos agregados por um ligante asfáltico. Desligar o misturador mecânico. Com a espátula, mexer a mistura para verificar a completa cobertura dos agregados.
Colocar a mistura asfáltica sobre uma bandeja e imediatamente levá-la na estufa. Retirar as partes do molde cilíndrico da chapa aquecedora e montar o molde. Colocar o papel de filtro no fundo do molde de diâmetro interno de 100 milímetros. Encaixar o funil sobre o molde cilíndrico. Retirar a mistura asfáltica da estufa e colocá-la rapidamente dentro do molde cilíndrico aquecido. Com auxílio de a espátula aquecida, homogeneizar a mistura asfáltica dentro do molde aplicando entre 10 a 15 golpes. Colocar o papel filtro sobre a mistura asfáltica. Posicionar o molde no suporte da compactação Marshall. Coincidir o eixo de aplicação de carga com o centro do molde. Colocar o soquete de compactação pré-aquecido. O número de golpes do compactador Marshall deve ser 75 de cada lado do corpo de prova. Ligar o equipamento para que aplique o número de golpes especificado. Após o número de golpes especificados, virar o corpo de prova para aplicar mais 75 golpes na outra face. Proceder à extração do corpo de prova do molde só após 12 horas transcorridas. Realizar a pesagem hidrostática do corpo de prova para se obter a porcentagem de vazios na mistura asfáltica. Pesar o corpo de prova ao ar. Registrar o valor. Pesar o corpo de prova imerso na água e registre o valor. Após 4 minutos, retirar o corpo de prova do reservatório e com um pano levemente úmido, remover a água superficial. Realizar novamente a pesagem do corpo de prova. Registrar o valor. Repetir este processo para os outros 2 corpos de prova. Este ensaio permite determinar a massa específica teórica máxima e a densidade de misturas asfálticas. Para a determinação da estabilidade e fluência, colocar os corpos de prova em banho a temperatura de 60 graus centígrados por 30 a 40 minutos.
Levar o corpo de prova para a prensa de compressão, posicioná-lo sobre o suporte de aplicação de carga. A luva guia do medidor de fluência deve ser colocada juntamente com o extensômetro. Coincidir o eixo de aplicação carga com a parte central do suporte e em seguida zerar o extensômetro. Ajustar a prensa de compressão para que aplique o carregamento com crescimento constante a uma velocidade de 50 mm por minuto até a ruptura do corpo de prova. Registrar o valor de carga de ruptura, conhecida por estabilidade lida. O valor da fluência é dado pelo deslocamento registrado no extensômetro e expresso em milímetros. Repetir todo o processo com mais 2 corpos de prova. Os resultados da estabilidade e fluência é dada pela média dos 3 ensaios realizados. O próximo passo é a determinação da resistência à tração indireta por compressão diametral, seguindo a norma DNER-ME 138/94. Com todos os parâmetros já calculados e com auxílio dos gráficos, se determina o teor ótimo do ligante asfáltico para a mistura especificada em projeto. Realização Grupo CCR.